Mensagem de Billy Graham. Agora quero que vocês voltem comigo para a passagem que Ralph Bell leu para nós. O terceiro capítulo de 2 Pedro. Eu gostaria de ter a oportunidade de ler versículo por versículo neste capítulo, porque é um dos capítulos mais importantes sobre a volta de Jesus Cristo. Quero falar hoje sobre a vinda de Cristo. Aquele dia é chamado nas Escrituras. Agora, quando você acordou esta manhã, quero perguntar quais eram suas expectativas para hoje. Muitas pessoas começaram a pensar, bem, será apenas um dia normal, nada de incomum nisso, nada fora do comum, não há muito o que se esperar, apenas um dia normal. E então pode haver o dia da formatura, ou o dia do aniversário, o dia da promoção, o dia em que você se aposenta, talvez o dia em que você começa suas férias, o seu aniversário, o nascimento de um filho. Mas esta noite quero falar com você sobre um dia que é o único na história do mundo, o dia em que a Bíblia ensina que Jesus Cristo voltará a esta terra. E esse dia está no calendário de Deus. A palavra de Deus diz que isso acontecerá uma vez. E será um choque devastador para aqueles que não estão preparados. Mas para aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus Cristo, será um dia de grande alegria. Os primeiros cristãos do Novo Testamento continuaram a falar ou a aguardar esse dia, ou o dia, ou os últimos dias. Essas expressões são usadas em todo o Novo Testamento, os últimos dias. E estamos vivendo, creio eu, nos últimos dias. Que tipo de dia estamos esperando? O que vai acontecer naquele dia? Bem, antes de mais nada, será um dia de revelação. 2 Tessalonicenses 1,7 diz: E para vocês que estão atribulados, descansem conosco, quando o Senhor Jesus for revelado no céu com os seus anjos poderosos. E ele não virá montado num burrinho como da primeira vez. Ele virá com os anjos poderosos do céu. E então será o retorno pessoal e a aparição de Jesus Cristo. Depois da crucificação e ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que ele apareceu pessoalmente aos seus discípulos e aos 500 de seus seguidores. Mas Jesus não apareceu a Pilatos, você já se perguntou por quê? Ou a Herodes, ou aos principais sacerdotes, ou aqueles que arquitetaram a sua crucificação. Ele não apareceu para eles. Por quê? Porque não era o tempo. Eles vão vê-lo naquele dia que ainda é futuro. Apocalipse 1,7 diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todos os povos da terra chorarão por causa dele. Mesmo as pessoas que o traspassaram, mesmo as pessoas que planejaram sua morte, irão vê-lo. Ficarão em estado de choque. As Escrituras dizem em 1 Tessalonicenses 4,16: Pois o próprio Senhor descerá do céu. Em Atos 1,11 diz: Este mesmo Jesus virá da mesma maneira que vocês o viram ir para o céu. E eles estavam observando para vê-lo ir para o céu, sua ascensão. E diz que ele desapareceu em uma nuvem. Acho que foi uma nuvem de anjos que veio para escoltá-lo de volta ao céu, porque houve anjos que vieram quando ele nasceu e o escoltaram para a terra. Agora ele está voltando para o céu após sua ressurreição e eles vieram para acompanhá-lo de volta. Você sabe, antes de uma grande obra de arte, como uma estatua ou pintura ser apresentada ao público, ela geralmente é mantida escondida. As pessoas podem saber que a obra está sendo preparada. Podem até saber o local, mas não a viram. Quando chega o dia da apresentação, a obra fica coberta por um pano até o momento da inauguração. As pessoas chegam com grande expectativa e o evento muitas vezes é precedido de uma cerimônia. Quando a cobertura é removida, a obra de arte é revelada, aberta para todos verem. Naquele dia, diz a Escritura, será a revelação de alguém que foi escondido. Hoje é o dia em que Cristo está escondido. Ele não está aqui pessoalmente no sentido de sua carne. Ele não foi visto. Há mais aquele que não o vistes, disse Pedro em 1 Pedro 1,8. Mas naquele dia ele será revelado. Veja, este é um dia de fé, chegamos a ele pela fé, mas ele será visto. Vamos vê-lo de pessoa para pessoa. E estou ansioso por aquele dia em que verei Jesus Cristo pessoa por pessoa, ser capaz de cair aos seus pés e agradecer-lhe por ter morrido na cruz por mim, para que eu pudesse ter meus pecados perdoados, para eu poder ir para o céu e passar a eternidade com ele.
Você sabe que nos países orientais um homem é presenteado, em muitos países orientais um homem é apresentado no dia do casamento com sua noiva. E a primeira vez que ele viu a noiva foi no dia do casamento. Ela está escondida sob um véu. Posso imaginar a expectativa daqueles jovens esperando para ver que tipo de mulher seus pais escolheriam para eles, para ver sua noiva pela primeira vez. Amamos a Cristo, mas não o vimos. Ele está escondido atrás de um véu. Ansiamos por vê-lo pessoalmente. Agora vemos através de um espelho obscuramente, mas depois veremos face a face, diz as Escrituras. Nós o veremos com seus anjos poderosos. Que dia será esse, quando ele vier como um relâmpago do céu, como o estrondo de um trovão? E depois, em segundo lugar, será um dia de condenação. Para os cristãos será um tempo de êxtase, alegria, entusiasmo e glória. Mas para aqueles que não o conhecem, será o dia de grande julgamento. Deus colocou dentro de nós um forte desejo de ver a justiça sendo feita no mundo. Torcemos quando os bons ganham e os bandidos perdem na televisão. Aplaudimos o sistema jurídico quando leva à justiça uma pessoa que causou grandes danos a outros. Aplaudimos o sistema jurídico quando ele faz algo para promover a justiça social nas nossas comunidades. No entanto, muitas pessoas recusam-se a acreditar que Deus um dia trará justiça a esta terra. Mas ele irá fazer isso e será em seus termos. Para cada um de nós, teremos que enfrentar o julgamento. Deus é perfeito em amor e justiça. Deus é um Deus de amor. Não saia daqui e deixe as pessoas pensarem que Deus não é um Deus de amor. O que mais quero que você se lembre nessa cruzada é que Deus ama você. Não importa quem você é, o que você é, qual é a sua etnia, quantos pecados você cometeu. Deus ama você e não há nada que você possa fazer sobre isso. Deus continuará amando você até o túmulo. Ele ama você, ele é um Deus de amor. Mas ele também é um Deus de justiça. E ele levará as pessoas de todo o mundo a um lugar de julgamento e trará justiça ao mundo. Em 2 Tessalonicenses 1, versículos 8 e 9 diz: em chama de fogo, vingando-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que serão punidos com um banimento eterno da presença do Senhor, da glória do seu poder. Pense nisso. A versão padrão revisada traduz este versículo como exclusão da presença de Deus. Veja o que isso realmente significa, é que estamos indo. Aqueles de vocês que estão perdidos, aqueles de vocês que não conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Vocês podem ser membro de uma igreja e tudo mais, mas profundamente dentro de você não tem certeza de como está diante de Deus e pode estar perdido. Para todos vocês terão um vislumbre de Cristo em sua glória. Você verá toda a glória, toda a emoção, a alegria do céu por um momento e carregará essa memória por toda a eternidade, mas não será capaz de aproveitá-la. Você será excluído de sua presença, diz a Escritura. Lembro-me de quando ouvi falar disso pela primeira vez através de um estudioso grego da Universidade de Cambridge. Lembro-me do impacto que causou em mim quando ele disse: é isso que essa passagem significa. E comecei a pensar em ter um vislumbre de Jesus, em toda a sua glória, em todo o seu poder, e eu faria parte disso no céu, e perdi por causa da minha própria luxúria, ou da minha própria ganância, ou do meu próprio orgulho, do meu próprio ego, ou porque não me rendi a Cristo, a cruz de Cristo. Também será um dia de salvação. É aí que chegamos à glorificação. Você já ouviu falar da salvação e santificação? Isso se chama glorificação. Quais são os objetos da salvação? Qual é a natureza da salvação? 2 Tessalonicenses 1,7 diz: descanso. Isto significa que muitas desigualdades serão resolvidas. Haverá justiça perfeita. Os pobres do mundo terão as suas necessidades satisfeitas e muitos ricos ficarão pobres. Você se lembra do homem rico e o homem pobre de que Jesus falou? O pobre morreu e foi para o céu ficar com Jesus, e o rico, que não tinha tempo para os pobres, morreu e foi para o inferno, e havia um grande abismo entre eles. E o homem rico gritou, ele viu Abraão, e gritou e disse: venha e traga apenas um pouquinho de água. Basta tocar
Apenas um pouquinho de água na língua. E por favor, vá dizer aos meus irmãos para não virem a este lugar. É terrível. Seja lá o que for, o inferno é a separação de Deus. O céu é descrito em termos que indicam que o importante não será a nossa alegria. Vou pular para cima e para baixo se eles me deixarem. Vou aplaudir mais do que o povo da Albânia. Vou aplaudir o Senhor Jesus Cristo até que minhas mãos caiam. Vou me ajoelhar até que meus joelhos fiquem cheios de sangue por me ajoelhar e dar a Ele a glória, a honra e o louvor. Mas isso não será a coisa mais importante. O importante é que Jesus será tão revelado em beleza e glória em e através de nós, seus santos, que todo o universo ficará de pé e se maravilhará com o fato de Cristo ter conseguido fazer tal coisa por meio de sua morte e ressurreição, que ele poderia levar pecadores como você e eu, que se opõem a Deus, que quebram suas leis, que desobedecem a Ele todos os dias, e Ele vai nos levar e nos transformar no que Ele planeja para o futuro. Vamos compartilhar com Ele o reinado e o governo. Ele será tão revelado em beleza e glória, em e através de seus santos, que todo o universo ficará surpreso. Veja, um artesão se revela por seu trabalho. O senhor Christopher Wren foi o designer da Catedral de São Paulo em Londres. E lembro-me quando fomos a Londres pela primeira vez, no ano seguinte à guerra. E também eu e minha esposa fomos para a Inglaterra e pregamos lá por 6 meses. E a cidade inteira estava quase em ruínas. Mas dava para ver a Catedral de São Paulo em toda a sua glória. Sofreu um pequeno dano, mas não muito. E o senhor Christopher Wren a projetou. E no interior da catedral existe uma placa em sua memória. E diz, se você procura o monumento do senhor Christopher Wren, olhe ao seu redor. Este é o monumento dele. O monumento da obra do Senhor Jesus Cristo, na terra, na cruz e na ressurreição, seremos você e eu, todos aqueles que conhecem a Cristo, o corpo de Cristo. Nós somos a sua obra. Quando o universo olhar para a sua igreja glorificada, eles ficarão maravilhados com sua beleza. Eles não vão pensar em você e em mim, eles vão pensar nele. Todos os nossos pensamentos estarão centrados nele. O universo ficará impressionado não por nós, mas por aquele que poderia realizar tudo isso. Cristo será o centro do céu, e no inferno, para onde quer que alguém olhe, eles nunca o verá. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar e nos alegrar com isso, diz a Escritura. Haverá um dia em que Cristo voltará. Agora hoje, quando ele virá, é um segredo. De acordo com um artigo recente do New York Times, no ano passado, os Estados Unidos, o governo criou 6 milhões e 800 mil mensagens e documentos confidenciais. Agora, isso são muitos segredos. E claro, todos nós sabemos que esses segredos têm vazamentos. Mas Deus tem um segredo que ele não revelou a ninguém. A ninguém, não devemos nem especular sobre isso. E esse é o dia e a hora do seu retorno. Não sabemos. Mas Jesus, antes de sua morte, levou seus discípulos ao monte e eles lhe perguntaram em particular: Senhor, quando você virá e quais serão os sinais do seu retorno? O que podemos esperar antes do Senhor voltar? Quais serão os indicadores da sua vinda novamente? Ou o sistema mundial tal como o conhecemos, que é dominado pelo mal? E Jesus respondeu: nem daquele dia, nem hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos. Somente meu Pai sabe. Mas ele declarou claramente aos discípulos que no momento de sua vinda novamente, haveria sinais que devemos procurar. E quais são alguns dos sinais que ele deixou? Primeiro, guerras e rumores de guerras. Isso não soa como as manchetes dos nossos jornais o tempo todo? Guerras e rumores de guerras. Ah, sim, tivemos um período maravilhoso de paz que aparentemente rompeu no mundo. E estou emocionado com o que está acontecendo. Mas mesmo com toda essa paz que irrompeu, isso não significa que não seja um mundo perigoso. O Economista de Londres publicou outro dia um editorial e disse que o mundo ainda é um lugar perigoso. O fim da Guerra Fria e o novo relaxamento entre o Oriente e o Ocidente levaram alguns a acreditar que a paz está na ordem do dia.
O economista disse que não. Nos livramos de uma grande fonte de tensão, mas o mundo ainda tem muitas coisas acontecendo. Nem o ódio, a intolerância, nem a agressão, nem mesmo o choque de ideias morreram nas mudanças ocorridas no ano passado e neste ano. A paz está a surgir, mas o conflito também. Então a segunda coisa que ele disse: muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Disseram-me que há mais de 400 pessoas só em Los Angeles que afirmam ser Cristo. Ele disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas e mostrarão grandes sinais e maravilhas. Muitas pessoas hoje estão ensinando que somos Deus. Tudo o que você precisa fazer é entrar em contato com o poder que está dentro de você. Liberte-o e você poderá resolver todos os problemas da vida. E então, em terceiro lugar, Jesus disse que as massas ficarão sobrecarregadas com a fartura e embriaguez e os cuidados desta vida, e assim esse dia chegará sobre miríades de pessoas desprevenidas. Em outras palavras, vamos nos divertir muito e estar em todas as nossas festas, frequentando todas as casas noturnas e bebendo e usando drogas com excesso. O sexo e a violência são grandes ameaças à geração atual. E são ameaças importantes, mas Jesus previu tudo isso. Ele disse que eles viverão como nos dias de Noé, comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, trocando esposas. E tudo isso está acontecendo hoje em uma escala que nunca conhecemos antes. O crítico social e autor Tom Wolfe, comentando a década de 1980, chamou-a de uma década de febre monetária em que a imoralidade sexual esteve perto de desaparecer. Onde estão nossos valores morais? Vamos ao pessoal do Talk Show e eles nos contam quais são os valores morais no momento. E eu conheço uma dessas pessoas e o conheço há muito tempo. Ele costumava ter valores morais fortes, mas ao longo dos anos ele próprio sucumbiu até agora. Quando você o assiste na televisão, você vê que ele se afastou muito de onde costumava estar. Jesus deixou isso claro. Haveria riqueza, ganância e indulgência incalculáveis à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Um colunista de jornal chamou nosso estilo de vida americano de existência babilônica. E então, em quarto lugar, Jesus disse que haveria fome em muitos lugares e pestilências. Não universal, mas em lugares diferentes, disse ele. E grande parte da fome no mundo hoje é provocada pelo homem, o resultado de lutas políticas e de guerras civis. Veja a fome em Moróvia, na Libéria, esta noite. 500.000 pessoas lotaram aquela cidade. Não há água, a água está cortada há 10 dias, não há comida, não há arroz e as doenças estão surgindo. O que vai acontecer? Isso está acontecendo em muitas partes do mundo. Está acontecendo em alguns lugares da Índia e parece que a guerra entre Índia e Paquistão está muito, muito próxima. E vemos todas essas coisas acontecendo agora. E são todas coisas que Jesus previu que aconteceriam pouco antes dele vir. Os americanos gastam milhares de milhões de dólares anualmente em programas de redução, quando o resto do mundo está apenas a tentar obter o suficiente para comer. E então ele disse que a iniquidade se multiplicará. E ele estava falando sobre perversões sexuais. Sim, não vou abordar isso esta noite porque não temos tempo. Mas a taxa diária de criminalidade nos surpreende. O número de mulheres jovens que hoje são atacadas e violentadas é 40% maior do que há um ano. Algo aconteceu. Parece que algum espírito maligno e terrível foi solto. E é o diabo. Alguém me perguntou o que há de errado com o mundo. Eu disse, o pecado está errado com o mundo. E o diabo está acendendo o fogo ou atiçando o fogo. É isso que está acontecendo. Nós nos perguntamos, nossos valores morais desapareceram completamente? Quase, de modo que até mesmo os cristãos de hoje ficam confusos. E nos tornamos cristãos mundanos. E em vez de cristãos que leem a Bíblia, estudam as Escrituras e oram em suas casas. Sentamos em frente à televisão e extraímos daí nossos valores morais. E então ele disse: haverá um aumento nos terremotos. Há cerca de 6.000 terremotos detectados em todo o mundo a cada ano. O número médio de mortes causadas por terremotos no século XX foi de 20.000 pessoas todos os anos.
Na Armênia, em 1988, havia 25 mil. No Irã, há algumas semanas, havia 50 mil. Os terremotos estão aumentando. Em 2 Pedro, ele disse que já tudo será destruído naquele dia. Que tipo de pessoa você poderia ser? Agora temos o efeito do ozono. Todo mundo está ficando preocupado com o meio ambiente? Deveria ser, porque nesta mensagem das Escrituras ensina que a Terra vai derreter. Isso vai desaparecer, algo vai acontecer. Alguma coisa climática vai acontecer e parece-me que o que estamos lendo sobre o efeito do ozônio é o que Pedro está falando aqui. E ele disse, já que tudo será destruído e mudado desta forma, que tipo de pessoa você deveria ser? Você deveria viver uma vida santa e piedosa enquanto aguarda o dia de Deus e acelerar sua chegada. O cristão não é um abandono da vida. Pelo contrário, é acreditar que Cristo voltará para nos dar a confiança e a coragem para viver como deveríamos viver, para viver como deveríamos hoje. Saber que Cristo está voltando me faz querer trabalhar ainda mais. Quero alimentar mais pessoas, quero pregar para mais pessoas. Quero ajudar mais pessoas famintas e desabrigadas. Isso nos encoraja. É um incentivo para sair na sociedade e fazer o melhor que pudermos. Sabemos que o mundo inteiro não será salvo, mas sairá do mundo pessoas que serão salvas. E buscamos um novo céu e uma nova terra como Deus prometeu. E vivemos com ousadia para Ele no contexto de nossas vidas hoje. A Bíblia diz que chegará o dia em que Deus abalará os céus e a terra. Será um dia de salvação para aqueles que conhecem a Cristo. Será um dia de julgamento para aqueles que não conhecem. Você está preparado? A Escritura diz, prepare-se para encontrar seu Deus. Você se preparou? Você diz, bem, o que preciso fazer para me preparar? Sim, você vai à igreja de vez em quando, você foi batizado, você toma a Santa Ceia, você se tornou membro de uma igreja, mas no fundo você não tem certeza de sua posição. E você quer ter certeza antes de sair daqui. Esta cruzada terminará em alguns minutos. Esta fase, pelo menos. Porque vai continuar nas igrejas. E vai continuar em todo o grande trabalho de acompanhamento que está sendo planejado. Mas você precisa assumir um compromisso com Cristo hoje. Hoje é o dia da salvação. Agora é o momento certo. A Escritura ensina que você pode endurecer seu coração. Deus está lhe dando outro momento, outra chance de dizer sim a Ele. Vou pedir que você faça algo que vimos nas últimas 2 noites, mais de 2.000 pessoas fazerem. Vou pedir-lhe que se levante do seu assento e fique aqui em frente a esta plataforma e diga ao ouvir, entrego meu coração a Cristo. Quero ter a certeza de que estou salvo, que vou para o céu, que estarei preparado para encontrar com Cristo quando Ele retornar. Você diz, por que você me pede para me apresentar? Cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. Ele disse, se você não estiver disposto a me reconhecer diante dos homens, eu não te reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Há algo sobre assumir esse compromisso público que Ele ordenou que fizéssemos. Eu vou pedir que você faça isso agora mesmo. Centenas de vocês com quem Deus está falando. Se vocês vierem daqui, isso levará um tempo, alguns minutos. Então comece agora. Deus está falando com você. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar por você. Se você veio de ônibus, eles vão esperar. Há muito tempo, Deus está falando com você. Pode vir rapidamente. E depois que vocês vierem, vou dizer uma palavra para vocês. Vou orar com vocês. Vou dar uma literatura para ajudá-los em sua vida cristã. Apenas levante-se e venha agora mesmo, daqui de cima e de todos os lados. Enquanto centenas de pessoas estão respondendo ao convite do Sr. Graham para assumir um compromisso público com Jesus Cristo, você pode assumir o mesmo compromisso, exatamente onde estiver. Basta pegar o telefone e ligar para o número que você vê na tela. Amigos especiais estão esperando para falar com você.
e orar por você sobre esta decisão mais importante. Para vocês que estão assistindo pela televisão, podem ver que centenas de pessoas estão vindo aqui na Arena Nickelbacker, em Albany, Nova York. Que visão maravilhosa é esta? E Ralph Bell, que tem pregado noite após noite, antes de eu chegar, viu centenas de pessoas virem a Cristo, enquanto ele pregava também. Tem havido uma grande fome espiritual aqui, e um grande mover do Espírito de Deus. E estou pedindo que você receba Cristo em seu coração, onde quer que você esteja. Na sua casa, talvez em um bar, ou talvez em um quarto de hotel. Você pode dizer sim a Cristo. Deus o abençoe e o ajude a assumir esse compromisso esta noite. E não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.